Que alegria, meus irmãos, estar aqui com vocês novamente, com a oportunidade de poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. É muito gratificante para a gente, é um privilégio, na verdade, poder fazer isso para tanta gente ao mesmo tempo, né? Tem gente que tem um medinho, né, um receio, mas a gente tem que enfrentar as situações, porque Deus está na nossa frente. Ele é o nosso poder. Nós já temos o poder de Deus em nós. E nós devemos declarar a grandeza desse poder, de Jesus, o bom pastor. Eu queria que você pegasse agora a sua Bíblia, ou o seu celular onde está a Bíblia, e levantasse bem alto. E repetisse comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E eu tenho o poder que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho a força que a Bíblia diz que eu tenho. Você pode dar um glória a Deus? Nós temos a força. Nós temos o poder. Você tem consciência disso? Eu queria trazer uma ilustração para vocês terem uma ideia um pouco melhor do que é isso. Queria que colocasse aqui o primeiro slide. Quem lembra desses personagens aí? Ou você é de um tempo mais antigo, do Jaspion? É, né? Mas meus filhos eram desse tempo aí. Meu filho já casado, né, já tem 30 anos. Ele é desse tempo. E eles gostavam muito desses personagens. Eles pediam para a gente comprar o quê? A roupa do Power Rangers. Eles imitavam todos, né, os gestos de luta e batiam de verdade um no outro. Acredita? Tinha hora que a gente ouvia lá só o barulho da mão nas costas do outro. Pá! Mas eles amavam assistir e vivenciar as aventuras dos Power Rangers. Mas você sabe o que significa a palavra Power Rangers? Power é mais fácil. Significa o quê? Poder. E Rangers? Alguém sabe? Guardião. Então, Power Rangers é o quê? Guardiões do poder. É isso que significa. Fique com essa imagem inicial. Daqui a pouco eu vou pedir que coloquem novamente. E eu queria revelar algo para vocês essa noite. Eu gosto, além de desenhar, que muitos sabem que eu desenho, né? De escrever, eu gosto também de compor, de fazer músicas. Só que eu não mostro para ninguém. Só dentro de casa mesmo. E eu tinha feito uma canção que falava sobre a força que nós temos em Deus. Era mais ou menos assim: a força que eu tenho em Deus é força que o mundo não dá. Se sou forte assim, é porque Deus em mim é força que me faz andar. Será que eu já posso cantar na bandinha? Então Deus é essa força que faz a gente andar. Eu cantava para os meus filhos, eles gostavam muito dessa canção. Falar nisso, outro dia a gente foi convidado por nosso filho para dar uma noite de descanso para o casal. Eles foram para nossa casa e a gente foi para a casa deles, cuidar dos netos, botar para dormir, né? Fazer tudo isso. A gente dorme menos, né?
sabe disso, mas é muito gostoso estar ali com o nosso neto, né, contando história. Eu fiquei com o mais velho, dá menos trabalho, minha esposa ficou com o bebê, ela que dormiu menos, né? Mas tudo bem. Deus nos dá sabedoria também para tratar com os nossos netos. E qual é essa força que Deus nos dá? É uma força qualquer? É a força dos Power Rangers? De jeito nenhum. Que força Deus tem? A maior força do universo. Deus tem o maior poder que existe no universo. Em Filipenses 4:13, se você quiser abrir sua Bíblia, eu vou falar vários versículos hoje, mas você não precisa abrir toda hora, até porque eles vão colocar aqui no telão. Filipenses 4:13, Paulo fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então a força de Deus lhe capacita a fazer o quê? Algumas coisas? Tudo. Tudo você pode em Deus, meu irmão. Você tem consciência disso? Por que você está com essa doença aí? Por que você está vendo alguém com necessidade e não faz algo? Tudo você não pode? Para a gente questionar. Deus criou o homem para viver em família, porque família é o projeto de Deus que nasceu para dar certo. No início de tudo, Deus criou quem? O homem ou a mulher? Primeiro foi o homem. Quando Ele criou o homem, Ele deu uma ordem para ele. Onde esse homem habitava? Em um jardim. O que Deus disse para o homem? Está lá em Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden. Para quê? Para o cultivar e o guardar. O proteger. A palavra guardar vem do hebraico chamar. E significa proteger, cuidar. Então o homem deveria fazer o que com aquele jardim imenso? Cuidar dele e guardá-lo, protegê-lo. Ele teria que colocar a mão no arado e ao mesmo tempo a mão na espada, a outra mão na espada para proteger aquele lugar. Era a função do homem. E o homem fez isso o tempo todo? Fez. Até que um dia ele tropeçou. Ele não protegeu como Deus tinha ordenado ele a fazer. Ele deveria tornar aquele jardim frutífero e seguro. Mas ele falhou naquilo que Deus mandou ele fazer. Deus não lhe dá uma obra para fazer que você não consiga fazer. Se Deus já falou com você que você vai fazer isso, é porque Ele lhe dá a capacidade para fazer. Em 1 Coríntios 16:13 diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, sejam fortes. Fortalecei-vos, sejam fortes. Então Deus deu ao homem, atenção, não à mulher, a função de quê? De proteção. O homem é o protetor do seu lar, assim como Adão era o protetor do Éden. O homem tem a função hoje de proteger a sua família. A mulher também protege? Claro, ela é auxiliadora do homem, mas a função principal de proteção é do homem. Tem homem aqui? Não ouvi aí, ó. Tem homem aqui? Opa, tem sim. Na pré-história, o que o homem da caverna fazia? Qual era o papel do homem na pré-história?
caçar, pescar, trazer o alimento para dentro de casa. E qual era a função da mulher? Cuidar dos filhos e plantar. Essa era a função de cada um. Você já vê que o homem tinha aquela mesma função que Deus deu na origem, de caçar, de manter e de proteger o seu lar. Essa era a função do homem e ainda hoje é. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Pedro 3:7. Homens e mulheres abrindo a Bíblia aí. 1 de Pedro 3:7. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga, peraí. Estou esperando. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui o autor está falando o que com relação às mulheres? Que é a parte mais frágil. A mulher é mais frágil que o homem? Vocês concordam com isso? Sim, fisicamente ela com certeza é. Estão até querendo aí mudar as regras do esporte, né? Colocando pessoas que mudou de sexo para... É irreal isso aí, porque o homem que mudou de sexo e for concorrer com a mulher, ele vai vencer. Por quê? Porque ele é mais forte fisicamente. O natural dele é ser mais forte. Então ele tem esse instinto protetor que Deus já deu para ele. Fisicamente ele é mais forte. Mas a fragilidade da mulher está sendo destacada nesse texto. Por quê? Para mostrar que o homem precisa tratá-la com dignidade, reconhecendo a fraqueza que ela tem, mas fortalecendo, sendo a força dela ali. Você está entendendo? Deus faz tudo perfeito. Deus faz tudo perfeito. Então o homem, ele vai trazer segurança para a mulher, fortaleza para a mulher, proteção para a mulher e para a família como um todo. Quando lembra do Titanic que afundou? Quem era prioridade nos botes? Os homens? Não. O capitão do navio? Também não. Eram as mulheres e as crianças. Quem era mais frágil tinha prioridade e deve ter sempre prioridade. E os homens ficavam com o quê? Com os riscos. Se no final não tivesse mais bote, eles se viravam. Mas a prioridade era as crianças e as mulheres. Efésios 5:25, não precisa abrir. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o nosso amor não é um amor qualquer que a gente deve dar para nossa esposa. É um amor, o mesmo amor que Cristo tem para com a igreja, a ponto de morrer por ela. Olha só que forte. Nós temos como cristãos o mesmo amor que Jesus já nos deu, né? Já foi derramado no nosso coração, a ponto de fazer com que a gente morra por nossa esposa, por nossa família. Sabe aquela frase, mexeu com minha mulher, mexeu comigo, né? Tem muito homem que gosta de falar isso. Ah, mexeu com minha mulher, mexeu comigo, mas na hora do pega para capar, ele às vezes dá para trás, né? Fala uma coisa e não cumpre o que está falando. Então, homens, o nosso papel é fazer com que nossas esposas, nossos filhos, se sintam seguros e amados por nós. E isso não é só dizer eu te amo.
que tem muito homem que não diz, nem isso. Você tem que provar com as suas atitudes. Seja um homem de atitude. Amém? Aleluia. Porque é importante saber que o respeito, eu aprendi isso a muito custo, que o respeito e a admiração se conquista. A mulher vai respeitar você e vai admirar você quando você mostrar que realmente é um homem de palavra, um homem de atitude, um homem que mostra que ama, fazendo. Amém? Alguém aqui assistiu esse filme que está no cinema, Avatar? Alguém teve coragem de ir? Algumas pessoas, né? Eu fui assistir, minha filha que está descendo ali foi também. Tem gente que, não, é um filme de fantasia, não vou perder meu tempo. Tudo bem, você não gosta. Como eu amo design, eu amo efeitos especiais, eu fui muito mais por causa disso. Mas interessante que nesse filme, a família é valorizada. Você sabia disso? Talvez aqui algumas pessoas vão querer assistir depois que eu falar algumas frases desse filme. O pai, que é um dos avatar, né, aqueles seres bem grandes, azuis, ele tem um momento que ele precisa proteger a sua família. Ele precisa sair do local onde ele mora para ir para outro local, porque é a única forma que ele encontrou de proteger a sua família. E ele fala assim: um pai protege a qualquer preço. Esse é o seu propósito na vida. A gente não leu isso agorinha na Bíblia? O propósito do homem não é proteger? Pois o filme está falando isso. Outra frase do filme: onde quer que estejamos, a família é a nossa fortaleza. Olha só, num filme secular tem essas frases. Que ensinamento. A minha nova nora, que meu filho vai casar já em fevereiro, meu segundo filho, ela trouxe isso para a gente. Ela disse: olha, o que eu mais gostei nesse filme foi que ele valoriza bastante a família. E assim temos nós que fazer. Nós, como cristãos, devemos defender a qualquer preço a nossa família. Amém? Glória a Deus. E existem momentos em que, quando um negócio aperta, você tem que mostrar realmente o que você sente no seu coração, se realmente você valoriza ou não a sua família. Não sei se alguém viu num rodeio que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, um rapaz que estava no cavalo, né, e tem uns bois lá, ele caiu do cavalo e desmaiou. E o boi já vinha correndo para cima dele. O pai, que estava fora, abriu a porteira, entrou, se jogou por cima do filho. E aquele boi já estava chegando no filho e o pai protegeu. Olha só, o instinto de proteção que está no pai, que está no homem. Não importa se ele morresse. O importante é que o filho ficasse vivo. É assim que nós devemos agir e fazer. Uma das proteções que os nossos filhos, a nossa família, a nossa esposa mais precisa é a proteção espiritual. Porque essa que vai durar para sempre. Essa que a gente tem que cuidar com o maior zelo. E não é cuidar de qualquer forma. A gente precisa proteger a nossa família através da oração. Se você diz que protege a sua família a qualquer preço, mas não ora, seus filhos não veem você orando, não lê a Bíblia, não vai para a igreja, né? Que proteção é essa? Quando você deixa de fazer essas coisas, você está abrindo brechas na sua casa. E a proteção, ela está se esvaindo.
o diabo tem toda a possibilidade de entrar no seu lar. E você é culpado disso. O verdadeiro pai protetor, ele se apega ao Senhor com todas as forças. Porque ele sabe que essa é a base da proteção espiritual do seu lar. Então é através da oração, do estudo da palavra e do ensino dessa palavra para os nossos filhos. Não pense que é a igreja que vai ensinar seus filhos sobre a Bíblia naquele momentinho do culto que ela assiste ali a aulinha. De jeito nenhum. Não terceirize a educação do seu filho para ninguém. Esse trabalho, essa função é sua. E você vai prestar conta dela. É um privilégio. Eu amo ser pai. Mas também é uma grande responsabilidade. E a gente tem, como homem, assumir as nossas responsabilidades. Provérbio 22:6, que eu gosto tanto de falar, porque tem relação com as crianças. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele. Eu tenho vivido isso na minha casa. A gente tem ensinado desde pequeno os meninos no caminho, não só falando, mas fazendo. Eles sempre gostam de falar isso, né? No dia dos pais, quando tem que agradecer alguma coisa, eles lembram disso. Muito obrigado, papai, porque o Senhor me ensinou, porque você me ensinou, a mamãe me ensinou também nesse caminho. E como a gente se sente feliz com isso. Hoje os meus 3 filhos servem ao Senhor. Que privilégio! Quanta gente tem um filho aí nas drogas, tem um filho na cadeia. Mas nossos filhos servem. Eu e minha casa, eu digo isso de boca cheia. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Diga você também, eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Teve um dia lá em Brasília que a gente teve que buscar os nossos filhos mais de meia-noite na igreja, porque depois do culto dos jovens teve aniversário e muita coisa, e eu estava indo buscar eles, e eu podia estar dormindo agora e tal, estava reclamando, aí me veio, eu caí em mim. Eu estou buscando meus filhos na igreja. Eu poderia estar buscando na cadeia, nas drogas, numa boate, mas eu estou buscando na igreja, que privilégio. Aí eu fui morrendo de feliz buscar os meus filhos. É um privilégio. Mas você precisou plantar. É preciso plantar. Dá trabalho. A gente sabe que quando a gente vai ler a Bíblia de noite, não sei porquê, né? Quando começa a ler, parece que vem um sono. Imagine você querer tirar seu filho do aplicativo, né, do computador, para poder estar junto ali orando, lendo a palavra. Não é fácil não. Dá trabalho, mas o resultado é gratificante. Aleluia. Somos os principais educadores dos nossos filhos. Devemos mostrar fazendo. Eu queria que voltasse a imagem do número 1 dos Power Rangers. Foi nessa época dos Power Rangers que surgiu a ideia do guerreirinho. Lembra do guerreirinho? Os livros aí que a gente tem publicado. O nosso filho mais velho, ele teve uma fase de muitos medos quando ele era pequeno. Muitos medos. Medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo de assistir TV quando era o Jornal Nacional que tinha aquelas notícias ruins, ele ficava apavorado com aquilo. Ele não gostava nem que a gente lesse Apocalipse, que fala muito de coisas ruins. Ele ficava tremendo de medo, ele tremia mesmo. E a gente foi inspirado por Deus com uma estratégia. Além de ensinar a palavra, a gente teve a revelação de ensinar
Efésios 6, a armadura de Deus. Então a gente falava para ele que ele deveria vestir espiritualmente aquela armadura, e aquela armadura ia dar para ele força para vencer todos os medos. E a gente aplicava. A criança, você precisa realmente usar de imagens, né? De criatividade, para que ela possa visualizar aquilo ali. E a gente aplicava cada peça da armadura, né? Todos os dias com ele. E ele foi vencendo os medos até acabar. Porque a palavra não volta vazia. Ela tem poder. Ela tem poder de transformar qualquer situação. O maior poder do universo está com a gente. Deixa eu olhar aqui. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus já tem nos dado, já está com você. Você tem que aplicar esse poder na sua vida, vivenciar, ter a consciência da presença dele o tempo todo. O problema é que a gente esquece. A gente esquece que está com esse poder dentro de nós. E interessante que a gente precisa estar com essa armadura de forma completa. Não basta só uma parte da armadura. Quando Deus nos deu essa armadura, Ele já nos deu de forma completa. Porque todas as peças, todas as qualidades da armadura, você tem que viver. A verdade do cinturão, a justiça da couraça, a paz da sandália do evangelho, a salvação do capacete e o espírito da espada, que é a palavra de Deus. Você precisa de todas essas partes da armadura para vencer. Em Efésios 6:11 diz assim, Paulo falando sobre essa armadura: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Como é que a gente pode ficar firme em Deus contra a cilada do diabo? Se revestindo de toda a armadura de Deus. É toda a armadura, não é uma parte. E essa armadura é de quem? É sua? Não, é de Deus. De Deus, e Ele deu para você usar. Rick Renner, no livro Armados para o Combate, ele fala que essa expressão, poderdes ficar firmes, pode ser melhor traduzida do grego para que vocês possam ter um poder explosivo incrível. Olha só, o poder que há na armadura é um poder explosivo incrível. Não é um poder pequeno não, é um grande, é um imenso poder que já está com você. Por que você não aplica? Amém? O segundo slide agora, Gabriel. Olha só o personagem. Eu queria que viesse uma criança agora aqui na frente. Pode vir. Eu queria que todos ficassem de pé agora. Vem cá, sobe aqui. O Rick Renner, ele falou que não tem problema nenhum a gente colocar, né, virtualmente essa armadura em nós. Não pode virar um hábito, né? Porque você já tem a armadura. Mas se você quiser visualizar ela em você, não tem problema, né? Com as crianças eu faço isso.
Porque as crianças precisam dessa visualização para entender melhor. Então eu queria que a gente imitasse, né? Vocês imitassem a gente, que a gente vai fazer, colocar armadura. Vamos lá? Qual é teu nome? Esther. Esther. Olha, o nome bíblico, né? Vamos aqui, afasta aqui um pouquinho, para todo mundo ver. Vamos colocar agora as peças da armadura, todo mundo comigo? O cinturão da verdade aí, ó. Coloca aí, coloca, Esther. Aqui, na sua mente, coloca aqui, tem um cinturão. Isso. As sandálias do Evangelho da Paz. Agora você vai ter que levantar cada pé e colocar. Tem gente que não aguenta fazer isso, não. Colocou a sandália? Agora, a couraça da justiça. Coloca aí. Couraça da justiça. O escudo da fé. Aqui. Coloca você também. O escudo aqui. Aqui tem um escudo, tá? Na verdade é o braço esquerdo, desculpa. O capacete da salvação. Vamos botar agora o capacete? Capacete da salvação. E por último, como o guerreirinho está usando ali, a espada do Espírito. Amém? Vocês acreditam que antigamente eu pegava essa espada, eu achava que essa espada tinha fogo, e eu fazia assim com a espada, para derrubar todos os demônios que estivessem do meu lado aqui. Ia tudo embora. Estou brincando, viu? Mas assim, você sentiu que está protegido agora? Né? Você está protegido também? Amém. Bate palma para eles aqui. Obrigado, viu? Pode ir. Tivesse trazido um livro do guerreirinho, eu tinha dado para ela. Pode sentar. Primeiro Coríntios 4:20 diz assim: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em inglês fala como? Power. Diga você, eu tenho a força. I have the power. Eu queria que botasse o próximo slide, Gabriel. Ó, o guerreirinho falando aí. Vamos repetir de novo? Eu tenho a força. Aleluia. Eu tenho a força. Você tem, meu irmão. Você tem a força dentro de você. Você pode até dizer assim: eu tenho o rei na barriga. O rei não mora dentro de você? O rei dos reis não mora dentro de você? Então você tem realmente o rei na barriga. O Deus Todo-Poderoso mora dentro de você. Olha que privilégio. Isso é meio doido de falar, né? Meio louco. Quem vê você falando de fora acha que você está pirado, né? Aí o que a Bíblia diz sobre isso? 1 Coríntios 1:18. Certamente a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. A palavra é poder. A palavra cumpre o propósito para o qual ela é lançada. Efésios 3:20. Eu disse para vocês que ia ler muito versículo hoje. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer muito além do que você imagina. Às vezes a gente quer pedir coisas para Deus, ou declarar coisas pequenas, quando de fato, de verdade, a gente poderia pedir muito mais, porque Deus é poderoso para fazer tudo, qualquer coisa que você esteja precisando, necessitando. Amém? Aleluia. Eu tenho ido ao Hospital Santa Clara acompanhar uma pessoa que está na UTI. E
Quando a gente vai numa UTI, não sei se todos aqui já foram, é um clima muito pesado, né? As pessoas estão com cara tristes, desesperadas, né? Outras estão muito caladas, outras estão chorando. Por quê? Porque ali é um ambiente de morte. As pessoas ficam com semblante de morte. Quem vai para uma UTI é porque está naquele grau de perigo entre a vida e a morte. E eu tenho estado nesse ambiente, graças a Deus que do outro lado, né? Como visita. Mas é ruim você ver tudo aquilo ali acontecendo. Muitas vezes, pessoas morrem ali. Muitas vezes. E já tem várias na fila de espera para ir para o lugar daquelas. Para serem tratadas 24 horas por dia. Mas você, meu irmão, que é cristão, você tem que considerar, não o que você está vendo, não a morte aparente, mas a vida que você carrega dentro de você, que onde você está, onde você chega, ela chega junto. Então eu não sofri em estar naquele lugar, não. Pelo contrário, acompanhando aquela pessoa, eu declarava a palavra o tempo todo. Eu lia versículos, eu cantava, eu salmodiava o Senhor. Eu levei até um livro, né? Cada visita eu leio tantos capítulos, né? Só declarando, enchendo aquele ambiente de vida. Porque a força, como diz a canção que eu cantei no início, que eu tenho em Deus, é força que o mundo não dá. E é a força que me faz andar. E que me faz viver feliz. Quantas pessoas estão no mundo aí desesperadas, beirando a morte, não sabem o que fazer, e nós temos a solução. Nós temos vida. Nós carregamos a vida. O ambiente onde a gente entrar, ele tem que mudar. Ele tem que ser impactado com a nossa presença. Eu tive uma visão que Deus me deu, em que eu estava caminhando em certo local, e do meu lado direito tinha, eu acho que o relógio ali ficou parado, eu não sei mais que tempo eu tenho, eu estou falando aqui. Do meu lado direito tinha um monte de ossos, como aquela visão de Ezequiel. À medida que eu passava por aquele monte, aqueles ossos começavam a criar carne, a criar pele. As pessoas começaram a ter vida à medida que eu passava por ali, até que eu cheguei numa porta. Quando eu abri aquela porta, era como se fosse o corredor de um hospital. Quando eu estava nessa UTI, eu lembrei dessa visão e falei para a pessoa que estava lá, eu não sei se ela me ouviu ou não, mas eu falei. Aí eu passava nesse corredor do hospital, de um lado e do outro tinham portas, como se fossem os quartos de doentes. Quando eu olhava para dentro, à medida que eu passava, aqueles doentes se levantavam e vinham para a porta correndo, curados. E eu continuava a caminhar, e à medida que eu passava, as pessoas iam sendo curadas e vinham para a porta. Até que eu cheguei no final do corredor e tinha uma outra porta. E quando eu abri aquela porta, era como se eu estivesse num ginásio, em cima de um palco, e um monte de gente assistindo, como se estivesse me assistindo, olhando para mim, esperando que eu falasse alguma coisa. E a visão parou aí. Mas eu entendi uma coisa com relação a essa visão. Não era o Godofredo que ia passando e ia curando as pessoas, mas era a vida de Deus dentro de mim. Não tem passagem dos apóstolos que a sombra curava os doentes? Era mais ou menos algo assim. O poder que existe dentro de você não é para ficar guardado. Você é um guardião do poder, mas não é para escondê-lo, é para manifestá-lo. Não tem uma panela de pressão? Quem já viu uma panela
pressão explodindo? Alguém viu já? Mas ela é capaz de explodir, que eu pesquisei no Google. Já viu? Por que uma panela de pressão explode? Porque aquela válvulazinha pode ter entupido e a pressão ficou contida ali. Quanto mais fogo, mais aquela pressão fica e ela não tem por onde sair, ela explode. Nós somos como panelas de pressão. A válvula da panela de pressão é a nossa boca. A gente tem que ficar colocando para fora aquela fumacinha, a palavra de Deus, né, a vida que está em nós, palavras que tragam graça às pessoas que estão ao nosso redor, a alegria, palavras de paz, para que não exploda. Mas se a gente reter aquilo ali, uma hora vai explodir, não vai ser bom para você não. Os nossos filhos, a nossa esposa, ou o nosso esposo, já eu estou falando agora com todos, né, com mulheres também, precisam ver em nós uma panela de pressão que coloque para fora, né, que tragam graça, né, que abençoe as pessoas onde você chegar. Amém? Glória a Deus. Agora eu estou vendo a hora, está acabando. Vamos aqui finalizar. A palavra do grego para poder é dínamos. E o que é dínamos? Dinamite. E o que a dinamite faz? Explode. Então o poder que existe dentro de nós tem a capacidade de explodir, porque ele é muito forte. Ele é muito forte. E ele não pode ficar retido. Ele tem que ser exalado. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Eu declaro isso sobre a sua vida. Rios de águas vivas, por onde você passar, fluirão através de você e trarão milagres, curas, libertações, salvação para quem precisa. As pessoas vão enxergar você como um guardião desse poder, mas um poder que se manifesta para a honra e glória do nome do Senhor. Uma das formas de ser revestido desse poder, a gente sabe, né? O batismo no Espírito Santo. E Jesus falou lá em Atos 1:8 o seguinte: mas recebereis poder, mas recebereis power, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu queria que colocasse a última imagem. Essa é minha família, quando a nossa filha aqui que entrou, era bem pequenininha. O que você percebe na roupa dos meus filhos, em comparação com a minha roupa? Que eles buscavam se vestir como eu me vestia. Você busca se vestir como alguém que você não gosta? Você busca se vestir como alguém que você não admira? Seja o herói da vida do seu filho. Você vai colher os frutos disso. O último versículo, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Toda honra, toda glória ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e da sua vida, e da sua família. Paizinho, nós somos muito gratos, Pai, porque o Senhor nos fez como nos fez, com a capacidade que temos hoje, que o Senhor nos deu,
de influenciar esse mundo de uma forma positiva, de saquear o inferno e povoar os céus. Esse poder habita em nós. Esse poder habita em nós. Nós não merecemos, mas o Senhor faz mesmo assim. O teu amor nos constrange, Pai. É poder demais. Somos muito gratos, Paizinho, pela família que o Senhor nos deu. E nós consagramos. Consagre agora a sua família ao Senhor. Mais uma vez. Nós consagramos a nossa casa, Pai. A nossa família a Ti. Estamos ao Teu dispor. Eis-nos aqui, nossa casa, nossa família, para o Teu serviço, Pai. Para cumprir os Teus propósitos. Os mesmos propósitos que o Senhor nos deu quando nós nos entregamos ao Senhor. Queremos cumprir, não nos desviar nem 1 milímetro deles, porque os teus planos, os teus propósitos são maiores e melhores do que os meus. Eu renuncio aos meus propósitos, Pai, para cumprir os teus. Estamos vivendo os últimos dias e o Senhor sabe disso. E o Senhor precisa de homens e mulheres íntegros, dispostos a colocar a mão no arado e a mão na espada espiritual e jamais olhar para trás. Nós avançamos firmes, focando no alvo, no consumador da nossa fé, que é Jesus. Fazendo isso, tudo vai bem, nada nos falta. Nós somos felizes e satisfeitos com o Senhor. A Tua graça nos basta, Pai. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui no nosso meio que nunca teve essa experiência com o Senhor, nunca entregou a sua vida para o Senhor e gostaria de fazer isso essa noite. Se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse a sua mão agora. Tem alguém aqui nessa condição?